João 7:25 diz: Então, alguns dos de Jerusalém diziam: Não é este o que procuravam matar? E ei-lo aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele coisas dessa natureza, e os fariseus e os príncipes dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Amém. Você pode sentar, mantenha a escritura aberta. Estamos diante de um dos textos das narrativas do Evangelho, poderoso, tremendo, nossa fonte de vida. E o que vemos nesse episódio, quando Jesus está onde? Lá no templo. Jesus sabia que existia muita dissensão a respeito dele. Como sabia? Sabia que existiam muitas opiniões contrárias. Mas o que eu vejo em Jesus, o nosso exemplo maior, é que ao invés de ele, diante das ameaças, se esconder, não, mas ele se expunha. Estão querendo prendê-lo, estão querendo matar. Recado de um, recado de outro, ameaça daqui, ameaça dali. Olha, os fariseus não gostaram da tua palavra. Olha, os saduceus isso. Olha, os escribas estão na bronca contigo. E tá bom, é assim, então tá. Então vou pregar lá debaixo do nariz dele, vou pregar lá dentro do templo. Aí Jesus vai e entra no templo e começa a pregar ousadamente coisas tremendas. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. E eu tenho isso comigo. Eu tenho que aproveitar enquanto não é chegada a minha hora. Por isso eu solto o verbo, porque eu soltando o verbo agora, o que eu gravo e que já está dentro dos computadores das pessoas. Teve um rapaz que chegou para mim e ligou lá dos Estados Unidos e falou assim: pastor, eu tenho 450 pregações suas no meu PC. Eu coloco no MP3 e vou para o trabalho e passo o meu trabalho o dia todo ouvindo, e quando eu volto para casa, dentro do ônibus, eu ouço as suas pregações o tempo todo. Então eu tenho que soltar o verbo agora, enquanto não é chegada a minha hora. Porque quando chegar da minha hora, vai ser que nem Jesus fez, Filho do homem vai a Jerusalém e será entregue nas mãos dos pecadores. Só que quando Jesus está lá, depois de ser entregue na mão dos pecadores, ele diz: Pai, está consumado. Está tudo pago, eu já fiz a obra que o Senhor me deu a fazer, eu realizei, não deixei nada por fazer. Amém, irmão? Mas isso é com ousadia, com valentia, com entendimento. Não é chegada a minha hora, não é chegada a sua hora. Então, meu irmão, solta o verbo, faz a obra, invade o fórum, invade delegacia, solta CD na mão de delegado, na mão de juiz, na mão de promotor. Você está aí para isso, para fazer a obra, salvar tanto esses quanto outros. Os vídeos já estão aí na internet, já tem gente, baixei para o meu PC, já botei eu não sei aonde, já puxei não sei aonde. Sim, eu sou a base, e lá os obreiros Deus vai encontrando no mundo inteiro. Mas alguém tem que ser base, sem base não se constrói nada. Então eu tenho isso comigo, por isso que eu já disse, não tem armas que me parem, não tem cadeias que me segurem. Por quê? Porque não é chegada a minha hora, acabou a história, essa palavra é verdadeira.
Não chegou a minha hora, irmão. Chegou a minha hora de pregar, chegou a minha hora de falar, chegou a minha hora de denunciar, chegou a minha hora de ser intocável. Essa é a minha hora. Você tem entendimento, irmão, das coisas de Deus? Você tem compreensão das coisas de Deus? Tem gente que não leva as coisas de Deus tão a sério, porque lhes falta entendimento. E nós vamos ver, seguindo esse texto aqui, que creio que Deus, pelas suas misericórdias, nos tem separado, e Ele nos acrescentará, porque não que sejamos capazes de nós mesmos. Às vezes eu orando, eu digo para Jesus: Senhor, quem é o homem para ousar abrir o teu livro e falar das tuas grandezas? Tinha que ser fulminado na hora, tinha que cair por terra na hora, só de ousar em olhar para esse livro glorioso. Mas as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Ninguém está de pé por merecimento, porque a misericórdia de Deus existe. Então, meu irmão, aí o texto diz: alguns de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? Mas ele está aí falando abertamente. Nada lhe dizem? Porventura, por sorte, sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Ou seja, por que ninguém está dizendo nada para ele? Será que no fundo, eles sabem que ele é o Cristo e estão deixando ele falar? Não era a realidade, não era essa? Jesus não contou a parábola dos trabalhadores da vinha, que o homem, o pai de família, arrendou uma vinha aos seus trabalhadores, ausentou-se, depois mandou cobrar os frutos dela, e eles espancaram um, espancaram outro, e quando o filho veio, o que é que eles disseram? Jesus falou assim: quando eles reconheceram o filho, o que é que eles quiseram fazer? Matar o filho. Aí alguém diz assim: olha, essa palavra aí ofendeu os escribas, ofendeu os fariseus. Eles falaram: é isso aí, claro que vai ofender. Eles sabem da verdade, eles sabem que eles são os trabalhadores da vinha, e eles sabem que eu, Jesus, sou o filho. Eles sabem que a intenção deles é me matar. Eles sabem o que eles estão planejando. Eles sabem muito bem. Então, eles sabiam do que estavam fazendo, mas Jesus está ali falando e eles estão divididos. Os sinais que Jesus fazia não dividiria qualquer um. Nós não ficaríamos sacudidos vendo os sinais que Jesus fazia? Chegando um dizendo: eu toquei nas vestes dele, estou curada. Ele parou um enterro e disse: menino, levanta desse caixão. E o menino levantou. Ele chegou diante do túmulo de um homem. A cidade está fervendo. Os testemunhos a respeito dos feitos de Jesus estão fervendo em Jerusalém. Quando Jesus está, depois de ressuscitar, encontra aqueles dois no caminho de Emaús, eles chegam e dizem assim: ué, mas você é o único peregrino em Israel, não ouviu as coisas que aconteceram? Não é possível, de onde você vem? Quando Jesus se disfarça para caminhar com eles, ele chega ao ponto de dizer: não é possível, você é o único peregrino em Israel? Você foi o único que não ouviu a história de Jesus, o Messias, que os nossos príncipes crucificaram, mataram, assassinaram? Você é o único, porque a cidade ferveu com as operações de Jesus. Eles sabiam, eles ouviram alguém dizer assim: olha, tinha um camarada morto com 4 dias lá, e ele chegou diante do túmulo e disse: tira essa pedra daí. Quando tiraram a pedra, ele ordenou para o camarada: sai para fora, e o camarada saiu. Todo mundo ouviu isso, e os escribas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes não ouviram. Eles sabiam muito bem quem era Jesus. Eles sabiam muito bem. E eu te digo mais, meu irmão, todo mundo por aí, quem não sabe vai saber quem é o nosso Jesus. Eles vão saber. Eles vão saber muito bem quem é o nosso. Não significa que vão se converter. Eles vão querer matar o Jesus que nós servimos. Mas a exemplo da história, ele não pode ser detido. E qual é o final daqueles que se levantam contra Deus? Aí então diz assim, está aí falando abertamente. Eles sabem que ele é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Olha só
eu quero ver com você isso, o que está se passando no meio do povo. Essa palavra é verdadeira que o povo está dizendo? Não, nós sabemos de onde esse daí é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele vem. Isto é verdade? Não. Miqueias capítulo 5, verso 2 diz: e tu, Belém Efrata, visto que das menores entre as capitais de Israel, de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Não é isso que diz a profecia? Ora, quando os magos vieram do Oriente, procurando, seguindo a estrela, não foi mencionado lá, diante de Herodes, diante de todos os líderes, que aonde vai nascer o Cristo? Eles abriram a escritura, em Belém. Então, alguns aqui que, como a escritura vai mostrar, que não creram em Jesus, não aceitaram, foi por incompetência. Ou seja, existia lá uma profecia, existia um livro para ser examinado, mas eles têm a sua própria ideia, eles estão com a sua própria mentalidade. Não, quando Cristo vier, ninguém sabe de onde ele vem. Ora, mas a escritura não diz isso. A escritura diz que quando Cristo viesse, que todo mundo saberia exatamente de onde ele vinha. A cidade onde ele ia nascer, já tinha até uma profecia, deixada lá por Jeremias. E tu, como é que fala sobre Raquel? Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem. Era a profecia da matança dos inocentes, as crianças de 2 anos para baixo que Herodes tentou matar. Raquel é aquela que foi esposa de Jacó, a quem foi trocado o nome Israel, e de quem veio toda a nação de Israel. Então aquela matança representava os filhos de Raquel, as crianças inocentes. Ora, como que estão dizendo aqui, quando vier o Cristo, ninguém sabe de onde ele vem? Irmão, isso é o que acontece. Muita gente tem Bíblia na mão, mas de Bíblia não sabe bolufas, sabe nada, tem a sua própria ideia, a sua própria concepção, e está achando que Jesus é um palhaço, que vai botar quem pensa da sua própria maneira no céu. No céu só entra quem pensa como Cristo, não entra quem pensa como si próprio. No céu só entra quem é a imagem de Jesus Cristo. Como Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é falar como Ele fala. Alguém viu Jesus correr? Alguém viu Jesus se esconder? Alguém viu Jesus temer? Alguém viu Jesus ter a sua obra obstruída, a sua caminhada impedida? Assim somos nós em Cristo Jesus. Não podemos ser detidos, não podemos ser parados. Mas olha o que o povo está dizendo. Que povo está dizendo? O povo que está no palco, aonde a palavra era lida todo dia, estudada todo sábado, e esse povo está dizendo, quando esse Cristo vier, não, ninguém vai saber de onde ele vem. Esse daí a gente sabe quem é ele. Conhecemos o pai dele, conhecemos a mãe dele, estão entre nós os irmãos dele, as irmãs dele, está todo mundo aí, a gente sabe de onde esse cara veio. Como é que ele pode ser o Cristo se a gente sabe de onde ele veio? Ué, não está escrito lá em Isaías 7,14? O que está escrito lá? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ora, esse cara tem que nascer em algum lugar. Ele tem que ter uma origem. Porque ele vai ser dado à luz. Ele tem que ter uma origem. Mas o que os... Deixa eu dizer aqui. O que os idiotas estão dizendo? Não, quando Cristo vier, ninguém sabe de onde ele vem. Isso é um retrato, meu irmão, do dia a dia. Lembra uma pergunta que teve aí no seminário? E essa pergunta rodou a minha cabeça há alguns dias. Eu falei assim, como é que pode? A pessoa é capaz de ler um texto, mas é capaz de não entender, porque ela já tem as concepções dela na cabeça, já está, como estava Faraó, obstinado, dura serviço e obstinado de coração. Aí alguém perguntou aí no seminário, pastor, o último Elias, que foi João Batista... Olha assim, olha. A escritura está lá dizendo com todas as letras o verbo no futuro, né? Elias virá, mas João Batista já estava morto, já tinha dado a cabeça pelo evangelho, e o camarada está dizendo,
João Batista, o último Elias. E Jesus então é um mentiroso quando disse que Elias viria. Elias, meu irmão, é a voz da restauração. Elias somos todos nós. Elias somos todos nós que pregamos a visão da restauração e anunciamos com todas as letras: Jesus Cristo volta neste século 21. Quem tem essa ousadia? Pergunta por aí se algum pastor tem essa ousadia que eu tenho. E tem mais, hein? Digo e provo. Provo biblicamente que Jesus Cristo volta no século 21. Vai aparecer algum pateta, mas pastor, naquele dia e hora ninguém sabe. É mesmo, eu também por enquanto ainda não sei, mas no século 21 eu sei que é. Então, o que acontece com Jesus aqui? Vamos seguir, verso 28. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis, e sabeis de onde eu sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas como não conheceis? Vocês não conhecem aquele que me enviou. Ora, Jesus poderia ter dito: vocês sabem, vocês conhecem o que me enviou. Não, Jesus está dizendo: vocês não conhecem o que me enviou. Vocês têm pergaminho na mão, vocês fazem orações, vocês fazem jejum, vocês entram todo sábado, vocês nem trabalham para passar o dia todo na sinagoga, mas vocês são burros, vocês não sabem nada. Amém, irmão? Nós lutamos para o contrário. Depois vem Oséias e diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Ainda diz mais: porque tu rejeitaste conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Tem gente achando que vai entrar no céu com as suas próprias concepções. Para entrar no céu existe regra: ou eu me curvo a elas, ou estou fora delas. Os meus próprios caminhos não me colocarão no reino de Deus, só o caminho de Jesus. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E o caminho de que Jesus traçou para o céu não é dizer: eu sou crente, sou membro de uma igreja, a minha religião é evangélica, ou a minha religião é cristã. Não é isso que é caminho. Caminho para seguir Jesus é como ele disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Caminho para o reino de Deus é a via dolorosa, é coroa de espinho, é carregar a cruz, é negar-se a si mesmo. Caminho é suportar as intrigas. Jesus falou: estarão divididos na mesma casa, 2 contra 3 e 3 contra 2. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Acena para mim quem tem inimigo dentro da sua própria casa. Então você está no caminho certo. Se você tem inimigo dentro da sua própria casa, você está no caminho certo. Isto é o caminho que nós estamos para seguir Jesus. Ter inimigos até dentro da própria casa, faz parte do evangelho. Ao contrário de alguns cristãos abestalhados que tem por aí. Não, se você serve a Deus, a tua família tem que estar toda em paz e harmonia. Jesus discute na escritura com os próprios irmãos dele. Quem já viu Jesus discutindo nas escrituras com os irmãos? E eu vou elucidar aqui. Lembra que os irmãos dele, a Bíblia diz que nem os irmãos dele criam nele. Você já leu esse texto? Que nem os irmãos dele criam nele. Você já leu o texto que os irmãos de Jesus chamaram ele de maluco? Já leu? Isto é evangelho, irmão. Ele está fora de si. Vamos pegar esse cara, vamos levar ele para casa. Lembra que os irmãos disseram isso? Lembra que os irmãos disseram: tu não quer aparecer? Te mostra para o mundo logo, aproveita a festa de Jerusalém, te mostra para o mundo logo, tu não quer aparecer? Jesus vai e discute com seus irmãos: o tempo de vocês é chegado, vocês podem fazer isso o tempo todo, mas a minha hora não é chegada. O tempo de vocês é esse, mas o meu não é. Eu tenho regra, eu ando com Deus, vocês não andam. Mas muita gente acha que evangelho é hippie, paz e amor, numa nice. É o chá bendito das religiões, todo mundo em harmonia. Agora, as intolerâncias, as comissões
hipócritas de combates à intolerância religiosa, formada por um bocado de delegado vagabundo, juiz vagabundo, promotor vagabundo. Quero ver eles me parar. Quero ver eles pararem a voz da restauração. A voz da restauração não pode ser parada, desde que haja um restaurador. Então, meu irmão, vamos voltar para o nosso texto. Vocês não conhecem quem me enviou, mas eles deveriam conhecer. Aí diz no verso 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Vamos repetir essa lição. Aprenda isso, meu irmão. Clame a Deus, põe teu rosto no pó, dobra os teus joelhos, entra no teu quarto, fala com teu pai, examina a Escritura, se alimenta, cresce, vive um evangelho pleno, paga o preço que for, encara o que vier, mas confessa a Cristo conforme as Escrituras diz que você tem que confessar. Recebe, clama, busca, recebe a direção de Deus, anda nela. Porque enquanto não chegar o teu tempo, meu irmão, não interessa se alguém diz que vai te matar. Eu soube aí que tem na internet, alguém acessou a internet e tem lá num dos nossos trabalhos, porque eu não tenho tempo para ler nada desse negócio, inclusive eu já conversei, né? Para que não fique nenhum comentário ativado lá, para que ninguém possa nem colocar comentário de nada. Primeiro, que não me interessa o comentário de ninguém. Nem se está dizendo que eu sou bonito, que eu prego bem, que eu sou o rei ou que eu sou o próprio Deus. Isso não me interessa. Se está dizendo que eu sou feio, que sirvo ao diabo, que sou mais feio que Satanás, também não me interessa. Eu vou seguir o curso da minha vida, e o curso da minha vida não são homens que me dizem qual é. Então estou nem aí para os comentários que fazem na internet. Por isso já fica tudo lá desativado. Mas em algum canto aí, alguém falou que tinha alguém dizendo que ia subir o morro para me pegar. Aí um outro irmão entrou e disse assim: então vai, sobe lá, vem. Não é chegada a nossa hora. Uma vez aqui nesse ministério, nós lançamos uma mensagem estarrecedora e distribuímos na porta das Assembleias de Deus. Uma semana depois, Deus revelou um carro rodando Santo Cristo, para subir aqui. Não iam fazer nada, iam fazer o quê? Mas queriam vir até aqui, e subiram e rodaram, não acharam o caminho da Rua Sara, para chegar até aqui em cima. Deus bloqueou o caminho dele, eles rodaram ali embaixo naquele pedaço até cansar, que nem Faraó no deserto. Rodando e nunca chegando até o povo de Deus. As rodas do carro de Faraó soltavam, Deus era coluna de vento, coluna de fogo, coluna de nuvem, e eles nunca chegavam a Israel. Deus revelou que isso já aconteceu conosco. Os inimigos vieram aí para perturbar, incomodar aqui, e rodaram e não conseguiram chegar até aqui. Irmão, acredite, ainda não é chegada a nossa hora. Se alguém chegar aqui e disser: tu está preso, vai me botar no presídio, eu escrevo outro livro lá dentro, quando eu terminar o epílogo, a ordem para me soltar está vindo novamente. Não vem de homens, vem de Deus. Não tenho medo de nada nem de ninguém, eu sou uma pessoa intragável. Uma pessoa que faz parte desse grupo dos Gideões, que pensam que alguém só mercenário quer pisar naquele lugar. Eu não sou mercenário, não estou nem aí para aquilo. Aquele evento que tem anualmente dos Gideões lá em Paraná, Santa Catarina, para aquelas bandas do sul. O camarada me ligou: não, que eu ouvi você falar isso, ouvi até você falar dos Gideões. Falei: a gente fala. Pisou na bola, eu entro em cena. Falei para ele: não, mas eu sou um dos organizadores do Gideão, e assim você acaba fechando as portas para você. Eu disse assim: quem foi que disse que eu quero porta daquele lugar, meu amigo? A porta que o meu Jesus abre, ninguém fecha. Eu não entro em portas abertas por homens, meu negócio é com Deus. Não, mas você mencionou isso, mencionou aquilo. Eu falei: mencionei, ainda gravo esses DVDs e distribuo na porta das igrejas. Não, mas a escritura, eu falei: não cite escritura, porque de escritura entendo eu. Não, mas você não acha que a gente tem que pregar a união das igrejas? Eu falei: que igrejas? Cadê elas?
As igrejas que estão por aí fazendo corrente para arrancar dinheiro do povo? As igrejas que estão distribuindo sal ungida, água ungida? As igrejas que os pastores são maçons, são políticos? Isso que você chama de igreja? Aí o homem disse assim: não, eu estou percebendo que você é uma pessoa irredutível. Eu falei: agora você acertou. Agora você acertou. Eu sou mesmo irredutível, eu não ouço ninguém, eu só ouço Deus. Ah, então tá bem, tá, a paz do Senhor, a paz do Senhor, tchau. Nunca mais ligou, nem para me convidar para o Gideão, que pena. Estou profundamente triste. Então, meu irmão, olha o verso 31. Muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Olha que coisa impressionante. A Bíblia diz que muitos da multidão creram em Jesus. Eles estão olhando para quê? Para os sinais. O que chamou a atenção deles? Não foi a profecia, não foi a escritura, não foi um ensinamento espiritual. Eles olharam para sinais, ou seja, não são cristãos verdadeiros. Quem segue Jesus Cristo por sinais de cura, de libertação, de ressurreição dos mortos, isso aí é crente que não presta para nada. A qualquer momento vai estar lá na esquina desviado. O cristão verdadeiro, ele tem a escritura como estrado dos seus pés. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. O crente que diz: eu vou para aquela igreja porque lá eu vi um morto ressuscitar, então Deus está lá. Isso aí não presta para nada. Não, eu vou para aquela igreja porque lá tem cura de câncer. Não presta, não vai sobreviver. Prova disso, quando Jesus foi crucificado e morto, não tinha mais sinal. Tinha a escritura. Quem atentou para a escritura ficou de pé, mas quem queria sinal, morto não faz sinal. Cristão verdadeiro não está preocupado com sinais. Inclusive esse evangelho de João aqui, que nós estamos lendo, ele não mostra milagres, ele não se detém em milagres, acontece uma coisinha ou outra, enquanto que os outros evangelhos que não são escritos para a igreja diretamente, como é o caso de João, mas o de Mateus, que foi escrito para os judeus, de Marcos para os romanos, de Lucas para os gregos, esses são cheios de sinais e prodígios de Jesus, mas o de João não é cheio de sinais e prodígios. É mais conceitos doutrinários da palavra, porque a igreja verdadeira se fundamenta nisto, na doutrina e não nos sinais. Quanta gente iludida por sinais. Dá o seu testemunho aí, irmão. O que aconteceu contigo? Não, que eu conquistei isso, conquistei aquilo, aquilo outro. As pessoas vão: opa, eu vou nessa. Se tem um camarada bom de fazer sinal, se chama Satanás. Ele está por aí fazendo um monte dentro da Universal, da Graça, da Mundial, da Deus é Amor. Sinais que nós que enxergamos, vemos que não são sinais, mas para os cegos, meu irmão, qualquer pedra que bate uma na outra e sai fagulha serve de sinal. Muitos creram nele e diziam: mas o Cristo vai fazer mais sinais que esse camarada está fazendo? Não, não é possível. Mas escritura mesmo, nada. Porém, os sinais chegaram a chamar a atenção de muitos. Agora, por que não chamaram a atenção dos escribas também, que estão querendo matar Jesus? Por que não chamaram a atenção dos fariseus? Por que não chamaram a atenção dos saduceus? Por que não chamaram a atenção? Mas chamaram a atenção do povo, porque o povo, pelo menos nos sinais, atentou. Verso 32. Os fariseus, ouvindo que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Como é que é? Tem gente crendo nele? Tem gente dizendo que ele está fazendo sinais? Vamos lá para ver esses sinais. Não, vamos lá para prendê-lo.
Vamos trazer ele para cá, vamos julgá-lo, vamos condená-lo e vamos matá-lo. Este era o projeto maravilhoso dos principais sacerdotes, dos príncipes da nação de Israel. Não tinham nenhuma intenção em examinar a vida de Jesus Cristo. Por isso sequer sabiam onde ele tinha nascido, mesmo tendo os pergaminhos nas suas mãos. Vamos prendê-lo. No verso 33, diz: Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: Para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: Buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? A palavra para a igreja é: buscar-me-eis e me achareis. Quando Jesus ressuscita, ele se manifesta aos discípulos e diz assim: Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas Jesus, nesta palavra, está dizendo assim: eu vou para algum canto. Ele não especifica isso. E vocês vão me buscar e não vão me achar. Como que alguém busca Jesus e não acha? Só se ele estiver morto. E é justamente o que representa esse período em que Jesus poderia ser buscado, seja como fosse, não seria achado. É o período em que ele estaria posto num túmulo, estaria posto por 3 noites e 2 dias. Jesus Cristo não ficou crucificado por 3 dias, Jesus Cristo ficou crucificado por 2 dias, que representa o serviço da igreja na terra por 2000 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. A Bíblia diz que Jesus Cristo ressuscitou quando? Na manhã, na alta madrugada, no romper da alva do 3º dia. Então Jesus Cristo não ficou crucificado 3 dias, ele ficou crucificado por 3 noites e apenas 2 dias. Isto é uma das simbologias mais poderosas de que Jesus Cristo retornará no 3º milênio, representado no 3º dia do seu sepultamento, mas ele desperta no começo deste 3º milênio, 3º dia, ou seja, século 21, é o primeiro século do 3º milênio. Então nós estamos afirmando, Jesus Cristo retornará no século 21, a simbologia da sua morte e ressurreição é óbvia, é clara, é lógica, e cá entre nós, já basta 2000 anos de pregação, já chega, meu irmão, já chega. Estamos aí em meio à apostasia, restauração, anunciando que Jesus Cristo volta, e tem mais. No 3º dia, no 3º milênio, na ressurreição de Cristo, ele vai e se apresenta com exclusividade aos judeus. Então, Jesus Cristo, a igreja faz o seu papel por 2000 anos, e Jesus Cristo retornará no Monte das Oliveiras para quem? Para a nação judaica. Neste começo de milênio, neste século que estamos vivendo, Jesus Cristo pisará no Monte das Oliveiras, depois de ter arrebatado a sua igreja, deixado o anticristo reinar por um pouquinho mais de tempo depois do arrebatamento, e ele pisará no Monte das Oliveiras para pôr fim à 3ª Guerra Mundial, em que todas as nações estarão marchando contra Israel, no Vale do Armagedon, que é um vale entre o Mar da Galileia e a Cordilheira do Carmelo, e ali é dito que o número de cadáveres será impressionante, e o sangue chegará ao freio dos cavalos. Por quê? Porque Jesus Cristo descerá no Monte das Oliveiras para dar livramento à nação de Israel. Depois de muitos horrores e muito clamor,
E quando Jesus ali se manifesta, diz em Zacarias 14, que a órbita dos olhos dos inimigos apodrece, a carne do inimigo apodrece ali e o sangue dos adversários é derramado. Nós estamos anunciando isso e temos dito: o mundo não se iluda achando que só Israel perecerá. Não, vai ter gente no mundo todo sofrendo, desmaiando e até infartando por ver o sofrimento de Israel. Isto é histórico. Mesmo quando Israel esteve nas piores situações, os povos ao redor também padeceram. Espera que o mundo todo vai padecer quando Israel estiver na terceira guerra mundial. E acredite, tem até judeu dizendo que não, nessa guerra do Armagedon não existe, não vai existir. Isso é coisa dos pentecostais, dos crentes. Espera só mais um pouquinho. Então vamos voltar aqui. Vocês não poderão ir para onde eu vou. Por quê? Para onde Jesus foi? Foi para o sepultamento, foi cumprir ali um propósito de Deus, foi, como acreditamos, pagar pelos nossos pecados. No verso 37 diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Esta é a colocação do escritor aqui, do apóstolo João. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. Irmão, observa as indagações. Quando eu digo irmão, estuda a Escritura. Irmão, medita na Escritura. Irmão, toma cuidado com a sua vida espiritual. Irmão, céu é uma realidade, inferno também é realidade. Anjos e principados e potestades, tudo isto é realidade. Deus é realidade, o diabo é realidade. Nós, seres humanos, somos realidade. Não é possível, com a tecnologia, a capacidade de invenção que nós possuímos, que nós não tenhamos uma origem em Deus. Não é possível. Então, tudo é uma realidade. Zele pela sua vida espiritual. Observou o que foi dito aqui? Olha só. Verso 40. Muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: porventura vem o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, e da aldeia de onde Davi era? Você vê que eles têm alguma informação. Isso é muito poderoso, meu irmão. Eles possuem alguma informação, e possuem até informações corretas. O Cristo não vem da Galileia. Eles estão mas porventura o Cristo vem da Galileia? Não vem. Eles têm a informação correta. Não diz a Escritura que Cristo é da descendência de Davi e da cidade de Davi? Sim, eles estão corretos nas suas indagações. O que eles indagam é verdadeiro, mas não foi o bastante para que eles chegassem à conclusão a respeito da verdade. Você tem Bíblia na mão? Eu te digo, não é o bastante. Você tem que pagar o preço. Eles tinham o pergaminho, eles tinham a informação correta. O Cristo não vem da Galileia, ele tem que vir da descendência de Davi, e ele tem que vir da cidade de Davi. Eles estão corretos, mas eles estão em dúvida a respeito de Cristo. Tem muita gente de Bíblia na mão em dúvida a respeito de quem é Cristo, a respeito das pregações. Tem gente que eu não sei o que vem fazer aqui dentro, que quando eu prego certas coisas, sai por aí com outros irmãos comentando: essa é a visão do pastor, porque é cego.
Procura uma igreja que tenha a sua visão. Aqui é a minha, aqui é pregada é a minha. E aqui a Escritura está mostrando gente com lampejos do conhecimento da Escritura, não discernindo o ministério de Cristo. Quem sou eu para ousar achar que as pessoas vão discernir o meu? Meu ministério é a maior loucura que já existiu sobre a face da terra. Eu não prego às margens do Jordão, eu sou revelado desde o começo da minha conversão, a voz do que clama na cidade, não no deserto. Eu não ouso pensar que alguém tem que me entender. Eu é que tenho que me entender e saber quem é o meu Deus. Então, irmão, observa, você tem informações, mas essas informações não são bastante, você tem que calejar os joelhos. Você tem que colocar o rosto no pó. Tem gente achando, Deus, me dá uma revelação, e vai lá mergulhar na piscina, vai andar de bicicleta. Quem quer revelação, dobra os joelhos, chora lágrimas de sangue. Quem quer revelação, paga o preço, meu irmão. Quem quer revelação, encara tudo. Quem quer revelação é forte. Deus não se revela a covardes. Deus só se revela a valentes. O que tu está fazendo aí, homem? Estou malhando trigo, então vai nessa tua força. Daniel, o que tu está fazendo? Estou orando, então olha, assim diz o Senhor. Mas no meio do império de Babilônia, quando a nação de Israel foi levada cativo, quantos estavam orando? Quantos estavam clamando? Quantos estavam buscando? Em toda uma nação se achou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. 4 em toda uma nação. Você quer revelação? Paga o preço, meu irmão. Revelação não cai do céu, não. Revelação cai das tuas lágrimas, cai do calo do teu joelho, cai do exame da Escritura. É daí que cai a revelação. Eles têm as informações, você pode ter muitas informações. Ninguém fala de simbologia como nós falamos. Ninguém fala de Apocalipse como nós falamos. Ninguém fala de Bíblia como nós falamos. Mas se o anjo não ver o calo no teu joelho, não adianta de nada. O Cristo não vem da Galileia, eles estão certos. Tem que vir da cidade de Davi, da descendência de Davi, estão certos. E por que não foram examinar? Para poder dizer assim, não, verdadeiramente ele não vem da Galileia, ele é de Belém. Era só examinar, chega perto, pergunta. Tem dúvida, irmão? Dobra os joelhos, pergunta. Não, verdadeiramente ele é da cidade de Davi e é da descendência de Davi. Ora, depois Mateus não vai escrever? Não vai traçar a genealogia? Ora, se Mateus escreveu, é porque esse conhecimento estava revelado no meio deles. E tem mais, hein? Mateus, a serviço do Império Romano. Mateus, o cobrador de impostos. Tem gente que olha para a profissão dos outros e diz assim, pô, eu sou melhor que aquele cara. Mas Jesus olhou para Mateus, o cobrador de impostos, o discriminado, e disse assim, não tem ninguém melhor que ele. Vem cá, Mateus, é contigo que eu quero tratar. Amém, meu irmão? E Deus vai passando em revista a sua igreja. Tem Mateus nessa noite aí? Mateus discriminado? Tem? Tem Mateus que todo mundo está dizendo é um ladrão? Tem? Tem Mateus que todo mundo está dizendo não presta? Tem Mateus que todo mundo está dizendo o emprego dele é uma porcaria, ele é um ladrão, ele rouba da gente? Tem? Mas olha, Jesus vai chamar quem? Então, meu irmão, vamos seguir mais um pouquinho. Você hoje está com paciência. Diz assim, 43, assim entre o povo havia dissensão por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Já tem gente ali cercando Jesus, né? Vamos prender esse cara? Vamos prender esse cara? No verso 45, os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram, por que o não trouxestes? Presta atenção agora, irmão, que coisa linda. Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Esse texto me deixa impactado. No começo nós vimos que alguém
mandaram lá os guardas, os servidores, os representantes da lei para prender Jesus. E aqui daqui a pouco os homens estão vendo Jesus falar tudo isso, estão lá, foram lá para prendê-lo, cercaram, de repente começaram a ouvir Jesus. Aí quando questionam, quando voltam lá para os seus senhores, por que não trouxeram ele? Não, homem nenhum jamais falou como este homem. Verso 47, responderam-lhe, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Isso aí é o retrato de um coração obstinado. Não interessa quantos se convertam, não interessa como a verdade soe ou ressoe, tem gente que está obstinada a não aceitá-la mesmo, por isso o inferno existe. Mas esta multidão, aí diz assim no verso 48, creu nele porventura alguns dos principais ou dos fariseus? Mal sabiam eles que Nicodemos está lá no meio e tinha crido, né? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Ora, a multidão não sabe a lei, é maldita. E eles sabem a lei, são o quê? Assassinos. A multidão não sabe a lei, eles estão chamando de malditos. Mas eles que sabem a lei, estão mancomunando para assassinar um homem que não fez mal nenhum a eles. A multidão é maldita e eles são assassinos. E está dizendo, a multidão não sabe a lei. Ora, a multidão não sabe a lei e eles sabem. Por que então estão planejando matar o Filho de Deus, se eles sabem tanto a lei? Eles tinham a lei, de novo, né? A mesma tecla. Eles tinham a lei, mas não conheciam a lei. Não conheciam as revelações, não conheciam as profecias, não conheciam nada. Eles conheciam a letra, mas não o espírito da letra. Tem muito crente de Bíblia na mão. Lembra do pastor presbiteriano aposentado? Não, eu conheço Bíblia de capa a capa. Eu acho que ele quis dizer o seguinte, eu conheço a Bíblia a capa. Eu acho que era isso que ele quis dizer para mim. Ele quis dizer que conhecia a capa. Porque de capa a capa não, porque se ele conhecesse de capa a capa, presbiteriano ele não seria. Muita gente, irmão, está nessa situação aqui. Tem os pergaminhos, tem a Bíblia, mas não conhece a Bíblia. E o homem aqui está dizendo, essa plebe aí, esse povo que não conhece a lei, isso aí é tudo maldito. Ora, e ele diz conhecer a lei, mas está planejando o assassinato do Filho de Deus. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe, és tu também da Galileia? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Examina, tu vai ver que da Galileia nenhum profeta surgiu. Então por que eles não foram examinar e pararam de ser uns trouxas guiados pela voz do povo? O povo chamava Jesus de Jesus o Galileu. Não importa o que o povo fale, irmão, importa a origem, a verdade. E a verdade vem pelo exame, a verdade vem pela busca, a verdade vem por bater e a porta se abrir. Ah, estão dizendo que ele é Galileu, na Galileia não vem profeta. Não, vamos saber realmente se ele é da Galileia. Está entendendo, meu irmão? É o que acontece com muita gente, se leva pelaquilo que o povo está dizendo. Resultado, o inferno tem lugar para todo mundo, com certeza tem. O inferno é feito de uma membrana altamente elástica. Quanto mais gente joga lá, mais cabe. Mais cabe. Nunca você vai chegar diante, eu espero que você não chegue, mas nunca ninguém vai chegar diante da porta do inferno e vai ver escrito assim, lotado. Lá no inferno nunca está lotado. Por quê? Porque sempre tem gente desse tipo, que se guia pelo que os outros dizem. Eu não comentei já com os irmãos, que teve uma pessoa que saiu daqui do ministério, porque um maluco, aí bem perto da gente, um maluco, disse que eu falo isso até, minha língua até falta, eu invadi a casa dele e ameacei ele de morte. Aí o cara disse isso para uma pessoa que estava vindo aqui na igreja. O camarada não se preocupou em vir saber da verdade, me perguntar alguma coisa. É mesmo? Pronto, aí saiu daqui e foi para a igreja do cara. Ainda bem que foi, já foi tarde.
Esse tipo de gente não presta para o evangelho, gente que se leva pelo ouvido, gente que pode comer contigo na mesa, mas se alguém que ele nunca viu falar mal de você, ele engole aquelas palavras. Aí quando essas pessoas te dão as costas, meu irmão, você dobra os teus joelhos e dá graças a Deus. Esse caráter não presta para o reino de Deus. Mas um dia ainda vai pedir para voltar. Eu terei o prazer de dizer assim: não, lá não cabe mais você, sua cadeira já foi ocupada. Então, meu irmão, eles disseram: és tu também da Galileia? Se ofenderam, se sentiram ofendidos, porque o homem falou a verdade. Nicodemos 51, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Por quê? Porque eles já haviam decretado a condenação de Jesus, queriam levá-lo ali naquele tribunal para fazer uma meia dúzia de perguntas bestas, mas a intenção já era matar Jesus Cristo. E Nicodemos tenta defender, é um homem justo e íntegro, que a Escritura depois vai mostrá-lo entre os discípulos, um convertido. Aí, resultado, quando não tem mais argumento, cada um levantou-se e foi para a sua casa. Se eles tivessem ido examinar as Escrituras, poderiam voltar com um pensamento diferente a respeito de Jesus, e quem sabe hoje não estariam queimando no tormento eterno. Amém, meu irmão? Então nós ficamos por aqui com esta palavra bonita de Nicodemos, no verso 50. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Agora, mesmo que eles ouvissem Jesus e tivessem conhecimento do que Jesus faz e não tivessem absolutamente nada do que acusar Jesus, ainda assim ele seria condenado. Amém? Porque esta é a condenação nossa, dos cristãos. Nós temos as nossas mãos limpas, mas o certo é que o mundo nos considere marginais, porque somos forasteiros e peregrinos em terra estranha. O nosso reino não é deste mundo, com sangue fomos comprados, e breve ouviremos a palavra que diz: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino. Amém. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.